Enquanto vocês abrem o texto bíblico, nós pregamos no primeiro domingo sobre a visita de Jesus à casa da sogra de Pedro. E lá houve curas, milagres na casa da sogra de Pedro. Depois nós pregamos sobre os paralíticos, os amigos levando o paralítico até onde Jesus estava, que possivelmente era a casa onde ele tinha apoio. E domingo passado pregamos sobre Jesus visitando a casa de Zaqueu. Então nós agora vamos ver essa passagem de Jesus indo na casa de quem? De Marta e Maria. Então Jesus visita as casas, amém? Nós estamos reunidos aqui, mas Jesus era o homem de ir às casas, de frequentar as casas. Então vamos lá, leiam comigo por favor, são 4 versículos, vamos lá? Caminhando Jesus e os seus discípulos, observe bem, Jesus estava sozinho, Marcos? Estava com quem? Com os discípulos. Chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada quem? O recebeu na sua casa. Versículo 39. Maria, a sua irmã, ficou o quê? Sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. 40. Marta, porém, estava como, irmãos? Com pouco serviço? Muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou. O que foi que ela perguntou? Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Versículo 41. Bem forte, o Senhor, vamos todo mundo? O Senhor respondeu o quê? Marta, Marta, você está preocupada e o quê? Ansiosa e inquieta com muitas coisas. 42. Contudo, bem forte, apenas uma é o quê? O essencial. Maria escolheu o quê? A boa parte. E esta não lhe será tirada. Eu estou com um casal aqui à noite na igreja, que eu tive uma semana bem difícil, porque a gente teve o falecimento, a passagem do Senhor, na nossa vida da irmã Dailde para o Senhor, uma semana estressante. Depois eu e o pastor Gilvan tivemos que ir em uma das congregações, para começar a resolver uma situação. Uma semana bastante difícil. E ali, no sábado, antes do feriado de carnaval, fui à roça do irmão Rosevaldo e Denise, né? E eu agradeci a Deus, eu até falei com o pastor André naquele dia, porque lá eu fui muito bem tratado, minha esposa. Eu quero agradecer a vocês. Um lugar fantástico de descanso. E Denise, que não é Marta, se esforçou bastante para receber a gente muito bem. Ela, desde a hora que, antes de chegarmos até a hora de sair, ela preparou todas as refeições, cuidou da gente com muito amor. Eu me lembrei de você quando li esse texto hoje, porque você procurou servir com esmero e excelência. Observe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu queria então que nós refletíssemos, esse é um texto bastante conhecido, é um texto em que nós já vimos várias vezes, mas eu faço votos que Deus possa falar ao seu coração. Como eu disse, vou dizer mais uma vez, não pregamos para cumprir um horário. Pastor orou, nós oramos, tem grupo de oração antes do culto, para Deus falar ao seu coração. E a gente acredita que quando você vai ao culto, Deus tem algo para falar para você especificamente. Não só na pregação, nos louvores, na ceia, no testemunho da missionária. Olha as oportunidades gigantescas. Mas esse primeiro texto, ele vai deixar aí a palavra, é aquela questão, quando nós encontramos com Jesus, quando nós somos salvos, nós precisamos aprender a dizer não a algumas coisas. Eu confesso para você que essa é uma das minhas dificuldades. Eu não sei a sua, mas temos dificuldade de dizer não. Coloca o texto, por favor, Vinícius. Temos dificuldade de dizer não. Jesus disse, Marta, você está preocupada e ansiosa com alguma coisa. Só que nós vemos na vida de Marta proatividade. Nós vemos na vida de Marta, vemos ela querendo servir. Lembra que eu olhei o texto, disse para você, não só Jesus, tinha mais quantos discípulos? 12. Você imagine chegar na sua casa 13 pessoas, para você servir, alimentar. Então Marta estava preocupada com isso.
Marta estava preocupada, agitada, para cuidar bem. Marta é um exemplo de serviço. Os 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria, lembra, Givaldo? Os 3 irmãos. São exemplos de 3 coisas que o cristão é envolvido quando é salvo. Ele é envolvido com o serviço, ele é envolvido de quedar-se aos pés do Senhor, ter tempo para o Senhor, representado por Maria, e Lázaro, o testemunho da ressurreição, de poder falar para as pessoas o que ele fez, ele me ressuscitou. Então é símbolo do testemunho, símbolo de ficar aos pés do Senhor e símbolo do serviço. Só que aqui, observe, nós temos uma Marta ocupada com os serviços. E nós temos então uma mulher que qual foi a questão dela, o principal problema dela? Ela percebeu que o Senhor não disse para Maria, Maria, aqui é só lugar de homem. Jesus não fez isso. Jesus deixou Maria ouvi-lo. Porque lá os judeus, o ensino era para homem. Era mais para os homens. Jesus ensinando e os homens ouvindo. Mas aqui Maria, Jesus recebe Maria. Jesus recebe as mulheres. Jesus acolhe as mulheres. Não era a mãe dele aqui. Era Maria, que é um exponencial. Mas nós temos aqui também que alguém não ficou satisfeito com isso. Porque ela tinha muita coisa para fazer. Quem é que não ficou satisfeito com isso, irmãos? Marta. Observe, é como Marta estivesse dizendo para Jesus, o Senhor não está se importando com a situação. Maria está aí sentada e o Senhor não se importa. Eu tenho muito serviço para fazer. E Marta achava que servir a Jesus e aos discípulos era o essencial, era o necessário. E observe, irmãos, nós temos aqui possivelmente uma possibilidade de Marta pisar na bola em 2 coisas. Apesar de ser proativa, apesar de ser exemplo para o serviço, ela pode ter pisado na bola em 2 coisas. Ela disse assim para o Senhor, diga-lhe que venha. O Senhor não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Aí o finalzinho, diz a ela que me ajude. Observe, eu quando leio esse texto, eu leio ele com a maior inocência possível. É uma coisa minha, não sei se é sua, de ver uma Marta tranquila, de repente Marta muito sóbria, tranquila, assim. Mas o texto diz que ela estava o quê, Mariana? Agitada, inquieta. Então, Marta disse, Senhor, diga a ela que venha me ajudar. E é interessante que não só na igreja, mas fora dela, às vezes nós somos pegados por um sentimento que estamos sendo injustiçados. Que eu estou trabalhando mais do que alguém. Que eu preciso ser justo, até fora da minha esfera de ação. Parece que a gente começa a criar, tem muita gente que tem um senso de justiça muito forte, e ela começa a querer, a determinar até que os outros devem fazer. É ou não é verdade? Fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Então diga para seu irmão, às vezes não é assim. Diga aí para ele, às vezes não é assim. Em casa isso é muito forte. Na igreja, a gente começa a dizer, teria que ser assim. Jesus, pega aquela pessoa. E sabe o que é que acontece conosco na vida espiritual? Deixa eu dizer para você uma coisa importante. Se ligue nisso. De repente a gente começa a se afastar-se do que Deus nos mandou fazer. Porque a gente está tão chateado com a situação e a gente começa a chatear-se com Deus, Renato. E diz, Deus, você não está vendo não? Observe, eu sempre fui certinho, faço isso, aquilo, mas aquela pessoa não, e ela está sendo até mais abençoada do que eu. Esse sentimento de Marta também leva a gente a pensar da seguinte forma, sabe? De que nós podemos dizer para Jesus o que deve fazer. Há um perigo, a gente começa nas orações a achar que a gente pode dizer para Jesus, Jesus, diga a ela. Jesus, diga a ele. Jesus, faça assim com ele. E parece que é um perigo, quando a gente acha que ora muito, a gente começa a achar que de repente a gente quer dar direção a Deus. Tem uns textos bíblicos que dá para a gente imagem para orar específico. Então, tem um texto que diz lá, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É um texto específico, que você vai orar, Deus, envia trabalhadores. Mas quando nós olhamos para Jesus,
nós olhamos para um Jesus que tem o tempo dele, que tem a hora dele. Sabe, esse sentimento nosso de imediatismo, de ficar inquieto, querendo que as coisas aconteçam rápido. Desculpe mais uma vez, diga para o seu irmão, tenha paciência, diga aí para ele, tenha paciência, por favor. Essa é uma marca que a gente busca aqui na nossa igreja. Acolhimento, paciência, paciência, paciência. E essa paciência, a Bíblia diz que às vezes vai ser gerada por tribulação. Mas a gente tem que ter paciência, ter cuidado, para que a gente não queira determinar para as pessoas e para Deus o que elas devem fazer. Então Marta traz para a gente uma mulher agitada, uma mulher que está inquieta, apesar de parecer uma motivação correta. Jesus dá uma orientada nela, porque ela tinha muito serviço para fazer. E nós, temos serviços para fazer muitos? Será que temos, hein, Cícero? Será que temos muito serviço? Deixa eu só apontar algumas coisas que de repente você esteja envolvido e está se afastando do essencial. Vou só citar, não vou trazer pesquisa nem comentário. Internet, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Netflix e YouTube. Só aí vão 7. Fora a sua vida pessoal, sua casa, seu trabalho. Então, observe, quando nós nos afastamos do essencial, se liga nisso, nós questionamos ao Mestre. Nós começamos a colocar as nossas insatisfações no Mestre. E às vezes vamos pegar alguém como bode expiatório. Culpar alguém pelas nossas escolhas. Julgar as pessoas por elas terem uma atitude que nós não temos. E é importante, igreja, ovelhas aqui desta igreja, não siga os costumes e as duas decisões baseadas no que o mundo diz, mas no que a Bíblia diz. Pergunte a Deus antes, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Caminhos entre vocês, relacionamentos, é importante. Porque quando você fica desligado do Senhor, o que é que acontece conosco? Perdemos o foco. Você sabe disso. Você sabe quando você está focado naquilo que não é necessário. E é uma decisão sua, por isso que a ceia traz uma palavra. Digam comigo, examine-se o homem a si mesmo. Claro que é sobre a vida com Deus. Mas é um diagnóstico, diagnosticar-se constantemente. Não é cobrança, é diferente. Avaliação da vida. Ser sincero diante de Deus. Ter um mentor para conversar. Alguém de confiança e dizer, estou pisando na bola. Sair do essencial e tô achando que o que eu estou fazendo vai ser uma coisa boa. Agora veja isso, irmãos. Quem é autoridade sobre a nossa vida? Quem é autoridade sobre a sua vida? A Bíblia vai falar, irmã Celeste. Eu quero apresentar 2 textos. Filipenses 2, 9 e 10. Eu queria que você visse isso, por favor. Filipenses 2, 9 e 10. Olha o que é que diz. Por isso Deus exaltou. Está falando sobre Jesus. O que, Avanildo, aqui? Deus exaltou a mais e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. 10. Para que ao nome de Jesus aconteça o quê? Se dobre onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós temos, quando nos convertemos, esse entendimento. Eu não mando em Jesus. Eu não digo a ele o que ele tem que fazer com as pessoas. Eu preciso de um coração quebrantado e contrito. Porque todos os joelhos, meus, os seus, dos imperadores, o dos reis, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Alguém que pensa hoje que está em pé, ter cuidado para não cair. Então nós temos aqui alguém que está exaltado, ele é senhor. Nada de querer governar os outros, de querer do seu jeito, nada disso. Palavra de Deus, amor no coração, longanimidade, amém? A Bíblia não manda ser rápido, ser longânimo, fruto do Espírito, tranquilidade. Jesus é o exaltado. Agora tem outro texto, irmã Celeste, em Mateus 28, 18, olha o que aqui fala sobre Jesus. E Marta estava dizendo, diga para ela, Senhor. É como se Marta estivesse dizendo, Senhor, eu agora estou aqui inquieta, o Senhor diga para ela. Interessante, né? Maria deve ter ouvido isso, né, Alexia? Irmã boa, hein? Essa é uma irmã boa. O que é que Jesus é?
Então Jesus se aproximou deles e lhes disse o quê? Toda autoridade me foi dada onde? Quem é a autoridade suprema sobre todos nós? Quem é, irmãos? Jesus. Amém? Agora veja, Romanos 5,8. Olha o texto aí, Romanos 5,8. Olha o que é que diz. Nós temos, mas nisto Deus demonstra o seu amor para conosco. Como é que Deus demonstrou o seu amor para conosco? Cristo morreu em nosso lugar, sendo, apesar de sermos o quê? Quando Jesus morreu por mim e por você, nós estávamos predestinados ao inferno a fazer muita bobagem, mas Ele acreditou que você nasceria na sua geração, Ele morreu em seu lugar antes de você nascer, por amor, e Ele salvar a sua vida e a minha vida, amém? Agora veja esse texto sobre o amor dele, 1 João 4,19, olha o que é que diz, vamos juntos aí, 1 João 4,19, vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não precisamos colocar Jesus na parede, porque Ele já fez tudo por nós e nos amou. Amém? Agora, eu queria com você então, a segunda parte e última. Eu preciso falar sobre Maria, porque esse texto ele fala sobre ensino, sobre acolhimento, sobre reorientação. E eu quero finalizar então com esse segundo ponto. O primeiro ponto que nós falamos é que você precisa aprender a dizer não para algumas coisas, para poder estar perto de Jesus. Amém? Dizer não. Segundo, quando encontramos Jesus, nós precisamos saber o que é essencial. Volte para Lucas 10, por favor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. 42. Contudo, apenas, é interessante, um é o quê? Um é necessário. Maria fez o quê? E esta não lhe será? Agora você chega na casa de Rosevaldo Denise, passar o dia, vai ficar com fome? Agora era muita comida. Hein? Eu acho que vou dar aqui o cardápio para os irmãos. Em primeiro lugar, ela fez um negócio que eu não posso comer muito, mas comi. Café com bolo, feito num forno lá. E os restantes da comida, tudo a fogo a lenha, Erasmo. Lembra da roça, Marcos? Fogo a lenha. Meus irmãos, que coisa. Não vou contar mais não, porque depois daqui não tem fogo a lenha. Tem o lanche para ajudar na compra do terreno. E nós vamos ter o que lá? Café. Mas tem um negócio lá, o café nordestino, né? Eu queria convidar você. A oferta desse lanche daqui está às mesas. As irmãs estão organizando desde tarde, está muito bem caprichado. E a gente quer que você participe, ok? Maria escolheu o que, irmãos? A melhor. E essa não será tirada. Você tem esse sentimento. Você tem um sentimento de que você trabalha muito. E aí você chega um tempo e diz assim, meu Deus, eu trabalho demais para esse patrão, eu trabalho demais para essa patroa. E a Bíblia diz que é para você que trabalha para ele, é para honrá-lo. Está escrito. Mas tem hora que você cansa. Então, a boa parte ninguém vai tirar. Quando Jesus é o seu patrão, que você se relaciona. O restante fica. Eu conheci uma pessoa que tinha uns 20 a 30 pares de sapatos. Eu não vou dizer 50, porque eu não tenho certeza que eu posso estar errado. Mas eu vou chegar a 30, porque é menos. Aí eu não erro. Alguém dizia que era quase 50 pares de sapatos. Eu fiquei me perguntando, como a pessoa consegue usar, né? Pelo menos 30 dias aí com um par de sapato, né? Mas observe, vai acabar, aquele negócio vai passar. Essa parte aí dessa preocupação vai ser tirada. Mas tem um texto que diz, se você juntar tesouros onde? No céu, lá nem a traça, nem a ferrugem consome. Esse entendimento, se nós sairmos daqui com esse entendimento hoje à noite, fantástico. Porque nós estamos envolvidos até a cabeça com atividades. E quando queremos descansar, a gente pensa logo nas redes sociais.
distrações. Jesus chamando a gente para ficar aos pés dele. Esta mulher, irmãos, ela era fantástica, a Maria. Os textos que aparecem de Maria, os 3 textos, fala dela aos pés de Jesus. É interessante. Tem um texto que alguns teólogos fazem controvérsia, mas outros acreditam que até aquele momento em que Maria está passando... Pastor Carlos, me ajude. Qual é o nome do perfume lá? Olha, não só Carlos, parabéns. Eu realmente esqueci, eu lhe perguntei, nisso não está aqui, vai ser você ou o pastor Gilvan. Então, alabastro, perfume. Uns teólogos acreditam que não é ela, mas outros teólogos acreditam que é ela. Que é a mesma Maria, que está lá aos pés de Jesus, que está lá ouvindo Jesus, que está aprendendo o ensino de Jesus. E a Bíblia diz que devemos estar nos escabelos dos seus pés. Volte a dobrar o joelho. Por favor, não espere chegar a uma idade em que você não dobre mais o joelho, tem um problema no seu joelho. Volta a dobrar o joelho. Volte, se você não tem experiência, volta ou faça a se prostrar, colocar o rosto no chão e dizer: Jesus, estou aqui, não sei nem o que falar. Você pode ter certeza que você vai experimentar a presença de Jesus para a glória dele. Há lugar para você. Há lugar. Jesus, ele tem um lugar especial. Então, por favor, mês de março começou, levanta a cabeça. Que o Senhor lhe resgate para a presença dele. A Maria, irmãos, lá no capítulo 11, que Lázaro morreu, nós encontramos também Maria aos pés de Jesus. 3 textos, esse que eu estou pregando. O texto em que ela banha os pés de Jesus e o texto da morte do irmão. O texto vai mostrar Maria aos pés de Jesus. Então diga para seu irmão: volta aos pés de Jesus, vai. Volta aos pés de Jesus, amém? E observe, sabe, irmã Celeste, é muito fácil ficar de pé, irmãos. É muito fácil, até nós, cabelos brancos, que temos mais tempo e experiência com Jesus, de repente, dizer: não, você resolver. É um perigo. É um perigo. É um perigo. Precisamos que ele cresça e que nós diminuamos. Você está com... Mas não busca Jesus só por causa dos problemas. Busca Jesus. Vá aos pés dele. Ele cura ainda hoje. Ele liberta ainda hoje. Ele restaura ainda hoje para a glória dele. Amém? E ele principalmente salva. Está angustiado, está inquieto porque a coisa está difícil. Pessoas que você ama passando por sofrimento. Meus irmãos, hoje de manhã eu tive um impacto. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde a minha adolescência. Hoje estava no culto. E quando a pessoa falou comigo, eu não conheci. Mas a pessoa está fazendo quimioterapia, mas disse: pastor, eu estou bem. Observe, quer dar-se aos pés de Jesus, nos momentos difíceis, como Maria. Lázaro morreu, ela foi aos pés de Jesus. Mas dos momentos para aprender, né, pastor Gilvan? Do ensino. Ficar aos pés de Jesus. Ele pode lhe ensinar a espírito. E ele deixou as cartas de amor escritas na palavra de Deus. Vai até lá, lê. Pastor, não sei ler, leia, ouça. Hoje tem muitos métodos. E busca ao Senhor. Volte seu coração para Ele. Amém? Eu queria encerrar, então, com Apocalipse 3. Sobre a igreja de Éfeso. 3. Coloca Apocalipse 3, é bem no início. O anjo da igreja... Não, vai ser 2, Vinícius, por favor, obrigado. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, vamos juntos? Eis o que diz aquele que tem o quê? Na mão direita. E anda entre 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Sei o quê? Trabalho árduo. E a sua perseverança. Exemplo, deixa eu dizer para vocês. Quando eu cantei essa música hoje, que Tom cantou aqui com os irmãos de Ana Lídia. E na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Vocês não sabem como nós, os pastores, pagamos um preço nos bastidores para a igreja ser uma. E nós vamos pagar o preço mesmo. Pessoas vão ficar chateadas porque a gente vai batalhar pela unidade. Pessoas vão ficar felizes. E nós vamos ter maturidade para chegar a um equilíbrio.
Deus conhece o nosso trabalho árduo para situações complicadas serem resolvidas. Ele sabe, mas também Ele sabe quando a gente está trabalhando demais. Sei que vocês não podem tolerar homens maus que põem a prova, que dizem ser apóstolo, mas não são. E descobriu que eles são impostores. 3, versículo 3. Vamos juntos? Você tem o quê? E suportado o quê? Por causa do meu, e não tem desfalecido. Aí o 4. No entanto, ele tinha algo contra você. O quê? Abandonou o quê? Primeiro amor. Esse é a questão de Jesus aqui hoje. Não abandonar o primeiro amor. Voltar-se para Jesus como Maria voltou. E aí, eu queria que você pudesse lembrar disso. Lembrar de que Jesus está chamando a gente. Não para ficar contra a gente. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós não queremos que Ele fique contra a gente. Que a gente declare nossa necessidade, queira aprender com Ele e queira relacionar-se com Ele. Amém? Diga assim: que Deus me ajude. Eu quero que você fique em pé.